contar mais um pouco sobre a rotina e falar de uma estratégia aqui, né? Que eu criei há pouco tempo e ela tá se parecendo bastante promissora, né? Eu tô com uma expectativa boa dela e eu espero que ela dê certo, né? Vamos ver daqui um mês, 3 meses, né? Daqui 3 meses eu farei a filtragem por equipes, né? Aí depois de mais 3 meses farei a filtragem por odd. Aí dando a isso vai se passar 9 meses, né? Então vamos ver se a gente vai validar essa estratégia que é de AOV 0.5 FT. Essa estratégia ela é baseada na fragmentação da odd, né? Então você pode ver aqui, eu criei um bot para cada faixa de odd, né? E a ideia aqui é que o bot ele entra em todos os jogos, né? Nos mesmos jogos, mudando apenas a faixa de odd, né? Como é que é feita essa metodologia, né? A primeira entrada seria feita na odd 1.17, inclusive tem até uma entrada rolando aqui. A segunda na odd 1.27, na odd 1.37 e a última entrada, né, que seria a quarta, na odd 1.50, né? A stake então ela é dividida em 4 partes e a ideia é pegar o mesmo jogo. Então vamos lá olhar como é que o bot está construído, né? Aqui ele está renomeado, né? O 0.5 FT, 1.17 para fazer referência à odd, né? Back ao over 0.5. Não mexi no tempo, né? Porque o critério de entrada é a odd, o critério principal é a odd. Máximo de gap 3, 60 segundos após suspensão do mercado. A liquidez eu não mexi porque eu quero ter um volume, né? Eu quero volumar essa estratégia o máximo possível. Então eu não mexi na liquidez por opção, né? Mas você pode criar seu filtro aí, né? Colocar o máximo de liquidez que você quiser e bola para frente. Placar, né? Não mexi, que é 0 a 0. Estatística. A única estatística que eu coloquei aqui é que há um mínimo de um escanteio, no máximo 100, né? Casa ou fora nos últimos 10 minutos. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Quando atingir a odd de 1.17, né? O bot está programado para que quando atingir essa odd, pelo menos no mínimo, nos últimos 10 minutos que bateu essa odd, tenha saído um escanteio. Odd filtros não mexi. Histórico pré-live, isso aqui eu acho que é o ponto chave dessa estratégia, né? Ela não vai entrar em qualquer jogo, né? Ele vai pegar aqui seleção casa e fora, né? Análise de gols tomados e gols feitos, tanto da casa quanto de fora, né? Eu coloquei aqui gols tomados pelo menos nos últimos 7 jogos. Tanto a casa quanto fora tem tomado 6 gols. E nos últimos 8 jogos, tanto casa quanto fora, tem feito pelo menos 7 gols. Então é, é uma relação de busca e busca, né? E busca de gols e como é que eu posso falar? Sofrer o gol, né? É uma relação entre ataque e falhas na defesa, né? Tanto do time da casa que fora, bem ofensivas, né? Você pode dizer, a gente vai pegar aqui uma análise, uma média de praticamente quase um gol por jogo, né? Então, tanto sofreu quanto levou. Então, uma média bem alta aí. Ele vai entrar em jogos que tenham bastante tendências, né? A acontecer pelo menos um gol. Competição não mexi, equipe também não, critério de saída também não, né? Que vai sair quanto. Essa estratégia vai até o fim, né, do jogo. Gestão de stake também não mexi, configuração, aqui você pode configurar o alarme se você quiser, né? Tá aqui padrão. Aí eu coloquei aqui inativar quando o head for de R$ 10, né? Máximo, né? Nesse bot aqui, quando atingir
LED, o bot vai desativar. Então basicamente isso. Aqui eu coloquei uma curiosidade, eu coloquei para ele entrar na odd 17 até 1.20, para ele ter esse espaço de gap, né? Que ele tem aqui no máximo 3 de gap, mas ele tem uma folga aí, né? De gap também aqui nos critérios de entrada da odd, né? Pelo menos eu coloquei 3 ticks à frente que ele vai poder entrar. Na odd mínima 1.17 e na máxima 1.20. Como eu quero que ele entre nos mesmos jogos, os 4 bots eu quero que ele entre nos mesmos jogos, o que eu coloquei aqui? Repare que eu coloquei aqui nos últimos 10 minutos, né? O que vai mudar de um bot para o outro, além da faixa de odd, vai mudar aqui na estatística ao vivo, ó. Eu calculei mais ou menos o quanto tempo aquele jogo demora em média, quantos minutos ele demora para atingir essa odd, né? Que aqui no caso é a odd de 1.27. Então eu calculei e eu estimei que a odd, que o tempo mínimo, né, da primeira entrada que ele faz aqui 1.17 para chegar a odd 1.27, que são 10 ticks acima, né? Aqui repara que eu botei o gap também aqui, né, de uma folga de 3 ticks de odd aqui para ele fazer a entrada. Então ele vai entrar lá para o 1.27, ele pode entrar no 1.28, 1.29 até o 1.30. Então o que eu fiz aqui? Para que eu encontre o mesmo cenário, né? Para que eu encontre o mesmo cenário, olha como isso é importante. Lá nesse bot de 1.17 aqui, eu coloquei que quando chegasse nessa odd, o evento que eu coloquei como critério aqui é que tivesse saído pelo menos um escanteio nos últimos 10 minutos, certo? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai entrar nos últimos 25 minutos, que ele vai pegar aqueles 10 minutos de quando atingiu 1.17, entendeu? Então, vamos supor que aqui, nesse 1.17, ele entrou aos 20 minutos, ou os 30 minutos de jogo, bateu essa odd aqui de 1.17. Um exemplo, eu estou chutando aqui. Aí, 10 minutos para trás, saiu um escanteio, certo? Porque é um critério que eu coloco aqui como entrada. Aí eu calculo mais ou menos de quantos minutos de que saiu o escanteio demora para atingir a odd, em média. Então, eu cheguei ao cálculo de 25 minutos. Então, o que vai mudar, além da faixa de odd, é aqui os últimos 25 minutos. Sendo assim que ele vai pegar esse dado aqui, esse evento aqui, para que ele entre no mesmo jogo, né? Vamos lá. Aqui na odd 1.7, também só muda isso, né? A faixa de odd. 1.7 a 1.40, né? Novamente 3 ticks aí a mais, para além do máximo de gap, para o bot trabalhar. Na estatística ao vivo, né? No mínimo um escanteio, né? Nos últimos 32 minutos. Também foi feito o mesmo cálculo. Aí aqui no OV 1.5, né? Na faixa de odd de 1.5 a 1.55, aqui eu botei um pouquinho a mais assim, para que a gente tentar pegar uma cotação melhor, mas o mínimo é 1.5, né? Estatísticas, né? Que vai mudar aqui é o tempo, né? 38 minutos. Tá vendo? Aqui é interessante, né? Porque, por exemplo, ele entra 1.37 e o espaço de tempo para chegar a atingir a odd 1.50 é bem pequeno, né? Se não me engano, ele entrou aqui, né? 32 minutos, né? Então 7 minutos depois ele já atinge essa odd, né? Isso pegando no montante de acontecimentos que a gente quer para o nosso Bolt, né? Para que ele encontre os mesmos cenários. Então,
Basicamente é isso. Vamos pegar, olhar aqui o relatório desses bolts, né? Selecionado somente os 4 bolts aqui, né? Ele vai, ele fez aqui num total de entradas, né? Pegando os 4 bolts, ele está me dando aqui um total de 34 entradas, né? Logicamente que ele não vai entrar em todos os bolts, né? Por exemplo, se o gol sair antes de atingir uma certa odd, né? Ele vai entrar, por exemplo, se entrou no bolt de 1.17 e sair antes a odd da... Tanto que a maioria da quantidades de entradas estão concentradas nesses 2 bolts aqui, né? Como vocês podem ver aqui, né? Aqui, ó, 12 entradas, 7 entradas e 9 entradas. Por que esse aqui tá mais do que esse aqui? Porque tem entradas que eu já percebi que ele não consegue entrar, às vezes por uma questão de gap ou uma questão de suspensão de mercado, entendeu? Ou aqui. Mas é isso, eu acho que isso aconteceu apenas umas 2 vezes ou 3 vezes. Que eu vou pegar aqui o histórico. Pegar o histórico que é de todas as entradas. Ele pegou todos esses jogos aqui. Curiosamente ele pegou só um red. Esse aqui ele entrou no minuto 59. Ele foi até o final. Ele fez somente essa entrada aqui. Mas basicamente eu quero estudar mais, né, os motivos, né, de não entrar em uns jogos e não entrar em outros, né. Mas basicamente ele tá batendo esse padrão, ó. Aqui ele fez a segunda entrada, ó, no mesmo jogo, na faixa de odd de 1.37, né. Ele pegou aqui, ó, 1.39 a odd. Ele tem essa folga para trabalhar. Mas basicamente é isso. Então, no total aqui, considerando que se a stake, né, fosse R$ 2, né? Porque aqui tá, por exemplo, ele tá aqui de lucro, no total R$ 15,59, né? Em cada bot desse aqui, ele tem R$ 2 de stake. Mais o risco máximo que eu fico no mercado, né? É R$ 8, porque a minha stake total que eu estipulei é 8 no caso. Então, dividido por 4, né? Dá R$ 2 em cada robô, que é a aposta mínima aqui, né? Que o bot ele permite. Mas considerando que se fosse R$ 2 a entrada, né? Eu estaria a 776% de lucro. Mas isso aqui é bacana também de colocar bots separados, porque ele me permite depois analisar qual é a faixa de odd que é mais lucrativa, se vale a pena, né, no longo prazo manter todas essas faixas de odd ou manter só uma ou duas faixas de odd. Porque se, por exemplo, somando os 4 bots, ele dá uma stake de R$ 8. Mas a stake média de retorno, né, se ele entrar nos 4 bots em um único jogo, o retorno médio é de como se fosse uma odd de 1.30, entendeu? Então, daqui, por exemplo, 3 meses, eu vou ter um volume bastante considerável, né, para começar a filtrar por odds. Esse é o meu planejamento. E daqui a 6 meses eu vou ter um volume considerável para filtrar por equipes ou por campeonatos. Então essa é basicamente meu planejamento, né? Mas aqui ele está rodando, deixa eu ver aqui, desde a data, ele está rodando desde o dia 29, eu coloquei ele para rodar, né? Até o dia de hoje. Até o dia de hoje ele está aqui, essas aqui são as primeiras entradas que ele está fazendo.
É basicamente isso aqui. Eu quero, a minha intenção aqui, né, de mostrar basicamente como eu construí essa metodologia, né, no Wolf 0.5 FT, né, dividido por faixa de odds, e ele entrar em jogos que, né, tem tendência a sair gol, né, pelo histórico, né, dos últimos confrontos, né, como eu demonstrei, e ver se é lucrativo a longo prazo. Eu tenho uns outros bots que rolando, eu já fiz um vídeo falando sobre esse lei fora, versendo por um. Você pode procurar aqui no canal. Mas basicamente é isso. Né? Daqui a 3 meses eu quero voltar aqui e mostrar, né, o resultado, ver se está sendo realmente lucrativo, se eu estou conseguindo validar essa estratégia. E a priori é isso. Muito obrigado aí pela atenção. Eu vou deixar na descrição um chat que eu criei agora esse final de semana para justamente compartilhar a experiência. Eu já joguei antes lá, né? No dia que eu criei eu joguei falando sobre essa minha estratégia do 0.5 FT, e é lá para compartilhar o dia a dia, né? Resultados, eu jogo meus resultados diários lá, e, e é isso. Aí a gente compartilha ideia, troca informações, vê quais são os melhores bots que estão dando resultados diários. Enfim, falou.